Olá, gente, tudo bem? Então vamos lá para a segunda parte da aula 19, eu mantive até a mesma numeração, tá? Que é o conteúdo extra daquele capítulo 7, tá? Que é resultante centrífuga. Bom, a força centrífuga, ela está presente no nosso dia a dia, a gente usa esse termo às vezes, tá? Que ela tem, por exemplo, uma função em algumas máquinas de lavar que tem esse nome, centrífuga. Quem vai em laboratório, principalmente em química, também trabalha com a ideia da centrífuga. A centrífuga, na prática, no caso da máquina de lavar, seria esse processo em que você gira com bastante velocidade a sua máquina para a água ser jogada para fora do tanque. Tá? Tanto que a máquina de lavar tem seus furos justamente para você ter essa saída da água. É usado em química para separar substâncias também. Você tem simplesmente uma máquina que gira com uma velocidade bem alta e você vai conseguir separar isso, porque nesse giro você tem que jogar o corpo para fora. Tá? Mas o que é isso, na verdade? A gente tem que lembrar primeiro de um conceito de inércia, né, que é a tendência do corpo continuar seu movimento em linha reta com velocidade constante, certo? Vamos pegar um outro exemplo aqui de uma pessoa andando de skate. Então, essa garota andando de skate, ela vai fazer uma curva. Por inércia, a tendência dela é em linha reta. Se ela perde contato com o skate, ela vai em linha reta, o skate faz a curva e ela continua o movimento retilíneo uniforme, né? Essa é a inércia. Claro que a gravidade vai fazer com que ela caia ao chão, mas na horizontal ela continua naquele sentido, em linha reta. Tá? Isso a gente chama de inércia, tendência de continuar em movimento retilíneo uniforme, a primeira lei de Newton. Só um minuto. A centrífuga, então, é essa força
que aparece justamente na curva que joga o corpo para fora. Então, a centrípeta era o resultante das forças. A centrífuga é o resultado da inércia, é o resultado de você optar por um referencial que não é adequado para a lei da inércia. Você tem que criar essa força para estudar. Não é que você vai criar na natureza, não vai aparecer uma força. Mas para fazer o estudo, você criou esse conceito de uma força inercial. A centrífuga, então, é essa força, entre aspas, uma força fictícia, que joga os corpos para fora do movimento circular. A gente sabe, na verdade, que isso é a tendência de permanecer em linha reta. Outro exemplo que aparece, essa força inercial, seria no caso dentro de um vagão de um trem ou de um metrô. Quando esse trem acelera, a tendência da pessoa, a gente olhando lá de fora, é ela ficar para trás. Então ela tem que essa inclinação aqui, é porque ela fica para trás, ela fica no lugar que ela estava e o trem tende a ir. Isso é inércia. Entendo isso numa boa, não precisa criar força nenhuma. O trem acelera para frente, a pessoa tende a ficar no mesmo lugar. Quando o carro acelera, a gente se sente jogado para trás no referencial do carro, mas na verdade a gente está ficando no mesmo lugar em relação à estrada e o carro está indo. Vamos analisar com mais calma isso. Ó. Se eu olhar no referencial externo, como eu disse, é a tendência dela ficar parada. Tem a força-peso, força normal, força de tração. A componente da tração é que vai fazer ela andar junto com o trem. Se ela larga a mão ali, ela cai. Aí ela fica mesmo. Tá? Teria o atrito também do pé dela com o chão que ajudaria nisso. Agora, se eu olhar no referencial interno, eu vou esquecer que tem aquela aceleração. Estou olhando dentro do trem. A pessoa está parada para mim. Eu estou olhando, estou sentado vendo aquela pessoa em pé. E, de repente, ela é jogada para trás. Podendo, inclusive, cair se ela largar ali. Tá? Então, no referencial interno, como o corpo é jogado para o fundo do trem, eu tenho que, de novo, criar uma força. Tem que aparecer uma força para eu explicar essa aceleração repentina dela para trás. Essa força, óbvio que não existe, eu que escolhi um referencial acelerado, e é uma força inercial, uma força fictícia. Tá? Lembrando que se o trem não está acelerando, isso não ia acontecer. Então, o referencial não inercial é o referencial com aceleração. Um referencial em que nós temos a velocidade constante, a pessoa fica tranquila, sem ser jogada para um lado ou para o outro. Se ele fizer uma curva, tem aceleração centrípeta, aí eu volto a ter que criar uma força nesse referencial interno ao do trem ou do metrô. Outro exemplo de força inercial é a força de Coriolis ou Coriolis. Eu já vi pessoas pronunciando das duas maneiras. Tá? Não vou explicar isso muito, porque as contas aqui são bem enroladas, tá? Mas eu só vou explicar uma seguinte situação. A Terra, quando eu estou na Terra, olhando o movimento na Terra, igual eu peguei lá o movimento do carro, eu estava no asfalto, é um referencial, nesse caso, adequado para eu estudar a lei da inércia. É um referencial que eu estudo numa boa. Se eu olhar do lado de fora a Terra, a gente vai ver, na verdade, que a Terra ela tem vários movimentos. Na verdade, a Terra tem 3 movimentos. Tem um movimento de translação em volta do Sol, de rotação em volta dela mesma, e um pequeno movimento que a gente chama de precessão, que é como se fosse um peão. Ela gira mais ou menos um plano como esse. O eixo da Terra, ele gira. Tá? Esse movimento, principalmente de rotação e translação, porque o de precessão é muito lento, mas esses movimentos, eles têm as suas acelerações centrípetas, esses movimentos circulares, o que faz com que as massas de ar e as correntes marítimas não andem necessariamente em linha reta. A tendência da massa de ar, no caso, é em linha reta em relação ao Sol, né? Seria sair da Terra. Mas como ela está presa pela força da gravidade, ela vai, então, ter esses movimentos circulares. Esse movimento de giro das massas de ar ou das grandes massas de água, né, correntes marítimas, é provocada por uma força inercial que a gente chama de força de Coriolis. Tá, ok? Repara que no hemisfério norte e no hemisfério sul ela tem sentidos contrários. Tanto que tem a lenda que a descarga gira no sentido contrário no hemisfério norte. Não é muito fácil ver isso, porque a massa de água na quantidade de descarga é muito pequena. Mas na questão global, quando você pega massas de ar, ou como eu falei, correntes marítimas, que é uma massa de água muito grande, esse movimento, cada um para um lado, é bem visível. Tá? Você pegar massas de correntes marítimas e correntes de ar
em algum atlas ou mesmo na internet, você vai ver que sempre tem esses sentidos contrários. Tá? Isso é uma força inercial que provoca, porque a gente está no referencial que tem aceleração, a Terra sofre aceleração centrípeta, e por isso eu tenho que criar essa força para explicar o movimento da massa de ar. Na verdade, o que tem é uma tendência dessa massa de ar em linha reta. Gente, então é isso. Como eu falei antes, essa aula seria bem curta mesmo, é só para fechar. Não tem exercício de centrífuga. Se por acaso aparecer na sua frente exercício de centrífuga, o cálculo dela é igual a centrípeta. É mv² sobre r, mas não tem. É só mesmo para vocês entenderem esse conceito, porque é um termo que aparece muito. É máquina de lavar com centrífuga, laboratório com centrífuga. Então não é um termo desconhecido da gente. Por isso que eu fiz questão de dar esse adendo nessa aula extra, para poder explorar um pouco isso. Mas não se preocupem demais com o exercício desse assunto. Tá ok? Grande abraço, até o próximo encontro nosso.